pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nós iremos agora trabalhar a segunda parte da história da civilização romana. Na primeira parte, nós discutimos, de uma forma geral, os três momentos da história política romana. A monarquia, ou a realeza, que corresponde à primeira fase dessa história política, a república, que nós caracterizamos de uma forma bem geral, e hoje nós iremos analisar mais detalhadamente a segunda fase da história política romana, a república, e a terceira fase, que é o império, que também nós caracterizamos de uma forma bem geral no nosso encontro da primeira parte de Roma Antiga. Iremos agora discutir a segunda fase da história republicana. Uma fase que alguns estudiosos caracterizam como extremamente salutar para a ideia de público, a ideia para satisfazer o povo romano. Afinal de contas, a república, quando ela surgiu dentro dessa perspectiva. Uma forma de responsabilidade pública, que é o significado de república, porque república vem do latim res publica. Res publica significa forma de governo com responsabilidade pública, forma de governo que deve contemplar o povo de Roma, porque se é de responsabilidade pública, terá que contemplar o povo romano. O que nós temos que observar é que se nessa trajetória política, de fato, essa república, que foi tão elogiada por pensadores como Maquiavel, o Maquiavel, lá nos tempos modernos, elogiou a forma republicana. A república que inspirou modelo de estados republicanos atuais, como o nosso. Você olha para a República Brasileira, pelo menos ela é inspiração em termos de forma de governo. É evidente que existem muitas diferenças como inspiração da forma de governo da República Romana. O fato é que nós temos que entender que se essa república, ela de fato foi uma forma de governo de responsabilidade pública. Se os homens que comandaram o Estado republicano romano, se eles, de uma forma bem pública e notória, eles fizeram governo para o povo de Roma. Ou se essa república, ela ficou somente no campo das ideias, esse aspecto mais popular, esse aspecto mais público de responsabilidade pública, se vai ficar somente no campo das ideias ou se vai, na prática, acontecer. Nós vamos observar alguns elementos importantes na história política republicana para que a gente possa ter essa compreensão. Se de fato eu estou diante de uma forma de governo que se responsabiliza com as questões públicas, com as questões do povo de Roma, ou se eu estou diante de uma forma de governo que, na prática, ela atende muito mais às demandas ou às necessidades das chamadas elites aristocráticas romanas. E um dos principais acontecimentos que nós teremos na República Romana, bem no início dela, são as lutas sociais entre patrícios e plebeus. Quando você fala de patrícios, você fala de uma aristocracia que tem direitos políticos, que tem terra, controla evidentemente a propriedade rural. Quando você fala de plebeus, você fala de romanos, mas que não têm direitos políticos, que não têm direitos sociais, que podem inclusive ser escravizados por dívida. Plebeus que são romanos, mas que não são possuidores de direitos e ainda podem ser escravizados por dívidas. Então, no início dessa república, o que nós iremos observar são os plebeus lutando por direitos sociais, lutando por direitos políticos, lutando por direitos como, por exemplo, acabar com a escravidão por dívida, afinal de contas eles são romanos, direitos como representatividade política, ter uma representação política
que eles não tinham, direitos como adquirir o matrimônio com os patrícios, ou seja, casar com os patrícios, já que no início dessa república, plebeus e patrícios eram proibidos de adquirir o matrimônio. Então os plebeus eles vão lutar. E a principal forma de luta dos plebeus vão ser as manifestações grevistas. Mas eles abandonam Roma, eles deixam Roma, eles realizam as greves deixando Roma, ou ameaçando a deixar Roma. Diante disso, os plebeus, a partir da importância social que eles vão tendo ao longo da República, nós vamos observar que ao longo da República, boa parte dos plebeus vão formar as legiões, basicamente de Roma, ou seja, vão ser soldados do exército romano. Eu não estou me referindo aos generais, porque quando você fala dos generais romanos, você fala de setores aristocráticos, mas eu me refiro aos soldados. Se nós analisarmos os soldados que vão compor as legiões dos exércitos romanos, eles vão vir principalmente ali da classe plebeia. Os plebeus, alguns deles chegaram até a enriquecer durante a República, porque a República é o momento que Roma vai expandir as suas atividades econômicas, principalmente o comércio, o artesanato. E alguns plebeus, inclusive, vão chegar a enriquecer, uma minoria deles. Inclusive, esses plebeus que conseguem enriquecer, essa minoria, acaba se tornando novos ricos. Eles vão ser chamados os novos ricos. E alguns deles, mais tarde, vão compor, inclusive, uma nova aristocracia dentro da sociedade romana. Então, os plebeus eles vão tendo importâncias significativas dentro dessa sociedade. E a partir dessas lutas sociais e dessas importâncias que eles vão tendo dentro dessa sociedade, os plebeus conseguem, no início dessa república, uma série de direitos políticos e sociais. Direitos que vão vir através de leis, como a lei Licinha, a lei Canuleia, a lei das 12 tábuas, direitos que vão abolir a escravidão por dívida, que vão autorizar o matrimônio entre patrícios e plebeus, que vão criar uma representatividade política para os plebeus, chamado, por exemplo, tribuno da plebe, direitos que até possibilitam, como dentro da lei das 12 tábuas, possibilitam os plebeus de adquirirem terras, principalmente as terras públicas que o Estado conquistar. A lei das 12 tábuas deixa isso bem claro, as terras públicas que o Estado conquistar, ele poderia disponibilizar essas terras para os plebeus. Então, o que prova que os plebeus vão ter que lutar por esses direitos no início da República Romana. Uma outra questão interessante também para que a gente possa observar, se nós estamos diante de uma república aristocrática ou uma república de responsabilidade pública, uma forma de governo de responsabilidade pública, é que as principais decisões políticas na república vão estar nas mãos do Senado. Apesar de saber que aqui existem outras instituições, como a Assembleia Centuriata, como as diversas magistraturas, cônsules, pretores, cessores, edis e o próprio tribuno da plebe, que vai ser criado após as lutas sociais dos plebeus contra os patrícios, apesar da existência dessas magistraturas que vão cuidar de diversos assuntos referentes a Roma, desde questões de ordem administrativa até questões de ordem tributária, o detalhe é que a principal instituição de Roma, politicamente falando, durante a República, é o Senado. O Senado é a instituição mais poderosa. O Senado centraliza as principais decisões políticas. E o Senado, se nós analisarmos, ele é composto por setores aristocráticos. Predomina a presença de setores aristocráticos dentro do Senado romano. Ou a velha aristocracia patrícia, ou a nova aristocracia. E as decisões políticas principais cabem ao Senado. Principalmente como, por exemplo, fazer as leis. Quem faz as leis de Roma é o Senado. Quem controla o orçamento, ou seja, o que deve ser gasto, é o Senado. Então, o Senado é a grande instituição política desse Estado republicano. É interessante também nós observarmos que durante a República Romana, Roma vai colocar em prática a sua política expansionista. No primeiro momento, uma política expansionista dentro da Península Itálica. Ou seja, é o que nós vamos chamar de expansionismo
intrapeninsular. No primeiro momento, Roma domina as áreas da Península Itálica. Posteriormente, os romanos irão realizar o que nós vamos caracterizar como uma política expansionista extrapeninsular, ou seja, fora da Península Itálica. Uma dominação extrapeninsular, principalmente após a vitória que os romanos tiveram contra os cartagineses nas famosas Guerras Púnicas, onde Roma supera Cartago e, a partir daí, Roma passa a ter o monopólio do Mediterrâneo. Roma transforma o Mediterrâneo em um grande lago, em um grande mar salgado seu. E a partir da conquista do Mediterrâneo, após as Guerras Púnicas, Roma vai colocar em prática essa política extrapeninsular. Ou seja, Roma passa a ter um desígnio, um perfil imperialista. E Roma vai conquistar territórios na Europa Ocidental, chegando até as fronteiras da Germânia, na atual Alemanha. Roma domina territórios no Oriente Médio, como é o caso de Jerusalém, da Palestina. Roma chega até o norte da África. Roma vai dominar o Egito, a chamada África Saariana. Então, os romanos passam a ter esse perfil imperialista. E aí o que se observa é que os dois principais resultados dessa política extrapeninsular de conquistas, dessa política imperialista romana, os dois principais resultados, poderíamos dizer que de uma forma bem negativa para Roma, um é a concentração fundiária. Porque boa parte dessas riquezas que Roma adquire, principalmente a terra, essas riquezas acabam se transformando em ages privados, ou seja, terras privadas, e não ages públicos, e não terras públicas. Boa parte dessas riquezas, principalmente dessas propriedades rurais, vão parar nas mãos de quem? Da aristocracia romana. E com isso nós teremos falência de pequenas propriedades, êxodo rural, inchaço populacional. Teremos o aumento de plebeus pobres e miseráveis nas principais cidades romanas, como resultado, como reflexo dessa concentração fundiária. Um outro reflexo, um outro efeito dessa basicamente política expansionista que Roma vai ter é o aumento do número de escravos. Porque Roma está dominando diversos povos. E vários povos que Roma domina, Roma vai converter em escravos. É um dos outros grandes resultados dessa política expansionista romana, de uma forma muito negativa, como foi a concentração fundiária. Apesar de saber que essa política expansionista, um dos aspectos mais positivos que ela vai trazer para a expansão de Roma é o cosmopolitismo cultural. Os romanos vão dominar diversas culturas, e isso favorece a uma atmosfera de cosmopolitismo, de diversidade cultural para o Estado romano. Porém, a política expansionista, pelo fato dela provocar o aumento do número de miséria, o aumento da escravidão, a concentração de riqueza, isso faz com que essa república mergulhe numa crise. A República Romana vai mergulhar numa crise. E essa crise se observa a partir do momento que se nota a presença de várias ameaças de guerras civis nas províncias dominadas por Roma. Porque Roma tributa essas províncias, Roma escraviza povos nessas províncias, Roma simplesmente explora todas essas áreas provincianas. Roma tem um controle dessas áreas, todos os caminhos levam a Roma. O sistema de estradas construído pelos romanos, que foi muito importante para as suas conquistas, também vai ser importante para o controle de Roma. Então, Roma simplesmente vai oprimir essas províncias e isso vai acabar gerando constantes ameaças de guerras civis. Além disso, nós teremos revolta de escravos. Revolta de escravos também irão ocorrer, como é o caso da revolta de Espartacos. Uma das principais revoltas de escravos que nós teremos, que vai ser um indicativo, que vai sinalizar para que esse Estado republicano entrasse em crise, com certeza é a revolta de Espartacus, que você inclusive pode até assistir o filme, baixar, está disponível aí,
a revolta de Espartacos, para que você dê uma olhada legal sobre essa manifestação. Então, são indicativos que esse Estado republicano ele está vivendo uma instabilidade, ele está vivendo uma crise. E não foi por falta de tentativas de superação, principalmente no combate da miséria, de plebeus, pobres, certo? Que perambulavam pelas cidades, principalmente por Roma, não foi por falta de tentativas de distribuição de riqueza ou de reformas democráticas que Roma não superou essa crise. Tentativas para poder superar essa crise ocorreram. E uma das principais foram realizadas pelos irmãos Gracos, Tibério Graco e Caio Graco, que nós podemos caracterizar como reformas democráticas. Na medida que os irmãos Gracos, eles propuseram distribuir riqueza. Tibério, reforma agrária. Graco, lei frumentária, distribuir trigo de graça para a plebe romana, no momento que o preço do trigo estava alto. Então, existiam tentativas de poder resolver essa questão da concentração de riqueza, distribuindo essa riqueza, que foram propostas dos irmãos Gracos. E o que acontece? Diante de uma estrutura, de uma sociedade aristocrática, diante de um Estado que ele está muito mais preocupado em atender às demandas da aristocracia do que necessariamente ser um Estado com responsabilidade pública, com responsabilidade para o povo romano, o que ocorre? Nós teremos o assassinato dos irmãos Gracos. Os irmãos Gracos serão assassinados. Tibério, na verdade, esse foi assassinado. Caio Graco acaba cometendo suicídio. E teremos simplesmente essas tentativas de reforma democrática não passando do campo da frustração. São tentativas frustradas. E o que se observa é que Roma prefere caminhar para a presença de militares no poder do que simplesmente distribuir riqueza, que é o que vai acontecer. Essa república ela vai se militarizar. Ela vai cada vez mais ter a presença de militares no poder. E isso fica muito notório quando você observa a ditadura de Mário Silas. Olha as ditaduras de Mário Silas, 2 generais das legiões romanas. Olha os triunviratos. Os triunviratos, no primeiro triunvirato você tem o destaque de Júlio César. No segundo triunvirato nós temos em destaque Marco Antônio e Lépido. E principalmente Otávio, Marco Antônio e Otávio. Então, a militarização e principalmente o sistema de triunviratos acaba ameaçando a própria unidade romana. O sistema de triunviratos ameaça a unidade romana. Esses triunviros vai acabar ameaçando tanto o primeiro triunvirato como o segundo triunvirato, acaba ameaçando a unidade do Roma. Aliado, evidentemente, ao quê? A essas guerras, esses prenúncios de guerras civis, essas revoltas de escravos. Então, a República está mergulhada em uma crise sem precedente. A República ela vive uma profunda instabilidade. Os militares disputam o poder lá no sistema de triunviros. Você vê uma verdadeira disputa de poder. Então, Roma pode perder a sua unidade. Roma vive uma instabilidade. E a saída que a aristocracia encontra, juntamente com aqueles militares do alto comando dos exércitos romanos, a saída qual vai ser? O nascimento do império. Chama Otávio, que é uma espécie de herdeiro de Júlio César. O Senado chama Otávio. O Senado vai cumular Otávio com uma série de títulos e cargos. O Senado garante para Otávio uma série de títulos e cargos como Pontifício Máximo, Augusto, Pontifício Máximo, Augusto, ou seja, Augusto divinizando o poder de Otávio, centraliza o poder nas mãos de Otávio, e dessa forma, com a centralização, o Senado busca o quê? Uma estabilidade, ou seja, nasce o Império Romano. Com isso, teremos a crise do Estado republicano, sendo definida no momento consolidada pelo nascimento do Império Romano. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, essa é a segunda parte da história política romana, que é a República. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.